Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal da Prática Enfermagem e hoje vamos estar falando sobre classificação de riscos. Vamos lá! Bom pessoal, vou falar de classificação de risco. Eu tenho uma boa experiência de classificação de risco, eu sou habilitado desde 2014 pelo Protocolo de Manchester. E o que é classificação de risco? Classificação de risco ela tem por objetivo classificar a gravidade clínica de um paciente. Para que você faça toda essa avaliação, você precisa ter bastante conhecimento da parte clínica, de enfermagem, conseguir interpretar as queixas do paciente, separando as queixas principais de queixas secundárias, enfim. Classificação de risco, já inicio falando para vocês que não é fácil quanto parece. Você vê talvez alguém classificando, acho que é simplesmente aquela pessoa te deu uma classificação ali e ela não sabe por que ela te deu aquela classificação. Então a maioria das pessoas que chegam para um atendimento, essa pessoa ela é analisada pelo enfermeiro classificador, e esse enfermeiro geralmente nas instituições ele precisa ter um curso, esse curso ele precisa de uma aprovação, então não é simplesmente ser contratado como enfermeiro e ingressar na classificação de risco, pelo contrário. Geralmente as pessoas que têm mais experiência elas acabam indo para uma classificação de risco porque lá ela vai fazer uma triagem desse doente e através das suas necessidades clínicas esse paciente ele recebe uma cor e essa cor ela acaba identificando a prioridade de atendimento desse paciente. Bom, hoje nos serviços de emergência do nosso país existem diversos protocolos de classificação, mas em geral vou estar falando da experiência que eu tenho, que é o protocolo de Manchester. Bom, o protocolo de Manchester existe a cor vermelha, a pulseirinha vermelha. Todo paciente que ele é classificado na cor vermelha é um paciente com risco iminente, então ele é uma emergência, então ele não pode esperar, o tempo ele é zero. Então, se você estiver classificando um paciente, se você conseguir classificar um paciente como vermelho, você leva ele direto, você não pede ninguém para encaminhar esse paciente até uma sala vermelha, porque o paciente ele é grave. E você inicia as condutas também, não vai colocar o paciente lá dentro, numa sala vermelha, e procurar o enfermeiro que talvez esteja dentro do pronto-socorro para iniciar a conduta ou procurar um médico. Não faça isso, você já começa a fazer o primeiro atendimento desse paciente, porque você também é enfermeiro e você tem que atender esse paciente imediatamente. Você não pode esperar por outras pessoas, ok? Bom, temos também a classificação do paciente na cor laranja. Essa cor laranja, o paciente tem que ser atendido por um período aí compreendido em até 10 minutos, mas da mesma forma você leva esse paciente lá dentro, você acomoda esse paciente, você passa o quadro desse paciente para o enfermeiro que está lá dentro, você, juntamente com o enfermeiro lá de dentro, precisa ter uma sincronia para que passe a situação desse paciente para que ele seja atendido em até 10 minutos. Isso aqui significa, essa cor laranja ela significa muito urgente, então se é muito urgente o atendimento tem que ser em até 10 minutos. Okay? Temos também a classificação amarela. Essa classificação amarela, o paciente pode ser atendido em até 1 hora. Algumas instituições elas acabam colocando também como prioridade atender esse paciente em até 30 minutos, e aí é um protocolo modificado do protocolo de Manchester, um protocolo institucional, mas enfim, esse paciente ele precisa ter um atendimento de até 60 minutos, né, até 1 hora. Da mesma forma, você leva esse paciente para dentro da unidade, acomode ele em algum local, passa a situação para o enfermeiro assistencial que está no pronto-socorro. Ok. Bom, temos aqui também a classificação em cor verde. Essa classificação em cor verde, ela é considerada pouco urgente, então ela tem sim uma necessidade de atendimento. É bom vocês saberem classificar o paciente para não achar que todos os pacientes precisam ser atendidos em 1 hora. Vamos colocar o paciente na coloração amarela, não necessariamente. Nessa cor verde o paciente ele é atendido em até 240 minutos, então cuidado quando você fala isso para um paciente, que ele é atendido em até 2 horas, entendeu? Porque ele pode interpretar que ele vai ser atendido em 2 horas, aí depende de fluxograma da instituição,
depende de funcionamento do dia, da instituição, então tudo isso depende de uma série de fatores. Então ele é atendido em até 2 horas, ok? Temos aqui também a cor azul. Essa cor azul, ela, na verdade, ela não tem uma prioridade de atendimento igual às outras cores. O atendimento ele vai sim ser realizado em até 240 minutos. Então é um paciente que não é urgente, então ele tem uma capacidade maior de espera para o seu atendimento conforme as suas queixas principais, ok? Bom, falando das cores aqui, da classificação de riscos, o paciente vermelho é aquele paciente que geralmente você não vai conseguir classificar ele. Por quê? Geralmente esse paciente ele já chega e entra direto. Talvez você está em alguma... Não sei como é o local onde você fica classificando o paciente, ou aonde a instituição colocou como unidade para fazer essa classificação de risco. Enfim, então classificar um paciente como vermelho, por isso que eu falo, você tem que conseguir. Nem sempre você consegue chegar um paciente, entrar na sua sala para fazer uma classificação de risco e você identificar como vermelho. Já aconteceu comigo várias vezes de classificar um paciente como vermelho, assim, mas na maioria das vezes os pacientes vermelhos eles chegam em estados graves, críticos, e eles geralmente eles entram já com a família devido ao desespero, ou talvez pelo SAMU ou bombeiro, então depende de cada situação. Pacientes na cor laranja, geralmente você consegue identificar, são pacientes muito importantes para você colocar nessa coloração laranja. Não dá para eu nem citar quais as situações, porque são diversas situações, diversos contextos, não dá para nem começar a falar aqui, senão eu ficaria falando aqui um dia todo só da coloração laranja. A cor amarela, o paciente tem a sua prioridade, porém ele como que eu posso dizer? Ele é urgente. Ele não é muito urgente nem pouco urgente. Ele é urgente. Então ele tem até 1 hora para ser atendido. Lembrando, ele tem até 1 hora. Não quer dizer que ele vai ser atendido em 1 hora. Ou seja, pode ser que ele seja atendido antes. Então cabe você passar para toda a equipe, ok? A cor verde. Muitos pacientes vão reclamar porque recebeu a cor verde. Ele acha que ele recebeu a cor verde porque você está querendo, sei lá, talvez sacanear ele. Você tem que explicar. Por isso que é importante você fazer o curso de classificação, para você ter os argumentos conforme o protocolo. E tudo que você falar para o paciente, você está falando embasado no protocolo de Manchester. Bom, da mesma forma a cor azul. Muitos pacientes talvez pode até te agredir verbalmente, talvez até fisicamente quando recebe uma cor azul, dependendo das suas queixas. Então que fique bem claro antes de você pegar essa pulseira azul e colocar no paciente, explicar o motivo da cor azul, por que ele vai ser atendido ali com aquela prioridade. E explica o que é prioridade para esses pacientes também. Pelo menos aqui na capital do Distrito Federal, a maioria dos hospitais já adotaram algum sistema de classificação, então a população já entende, já aceita mais. Quando eu iniciei trabalhando com classificação de risco, o hospital que eu trabalhava era um dos pioneiros na implantação desse processo, então foi um pouco difícil, porque as pessoas já acostumavam a ser atendida direta, a fazer ficha e aguardar, então não tinha uma prioridade. Então, para esses doentes, isso é muito ruim, não ser classificado para o seu atendimento. Enfim, então pessoal, classificação de risco. Deixa eu ler aqui algumas coisas. A maior parte dos doentes das urgências sente algum grau de dor. Então a maioria desses pacientes, eles vão queixar, e essa queixa geralmente tem alguma relação com a dor. Se tem alguma relação com a dor, você precisa ter bastante conhecimento para analisar a dor subjetiva, aquela que o paciente vai estar falando para você, e analisar aspectos de dor, aquele paciente que tem toda a face, ela tem todo um aspecto de dor, ou talvez até pela situação clínica que você está vendo para o paciente. O grau de dor influencia sim na prioridade. Então, para o mesmo discriminador dentro de um fluxograma, eu posso colocar o paciente talvez como vermelho, laranja, amarelo ou verde. Então, geralmente a dor é sim um indicativo de prioridade. A gestão adequada da dor é um critério-chave para a satisfação do paciente. Então, dependendo de como você classifica esse paciente, dependendo da dor que esse paciente está apresentando, ele vai ficar feliz com a classificação dele, ele vai dar mais credibilidade no dia a dia para a classificação de risco. Os pacientes com dores podem tornar-se agitados e agressivos. Então,
Eu posso até dizer que não só o paciente, mas mais ainda quem está acompanhando esse paciente pode ficar mais agitado com você, pode te agredir verbalmente, enfim, pode rasgar talvez a ficha na sua frente, ele pode abrir a porta enquanto você está com outro paciente para falar que está demorando atendimento, enfim. Então toda a classificação ela tem que ser bem explicada e sempre que tiver necessidade, não hesite. Faça uma reclassificação. Você reclassificando o paciente, não necessariamente você está deixando o paciente com prioridades. Não, você está reavaliando se aquele paciente teve uma piora das condições clínicas que ele chegou do momento que você classificou para aquele momento. Talvez o atendimento está num dia atípico, está passando do tempo estimado, porque você estima ele um tempo, pode ser que o hospital está cheio, pode estar passando o tempo estimado, ele pode sim realmente mudar de cor, esse paciente. Então tudo isso é necessário você como enfermeiro fazer essa reclassificação. Os pacientes com dores desestabilizam tanto os profissionais quanto os outros pacientes. Então eles começam a gritar, eles começam a fazer algo que chama a atenção de outro paciente. E se você não tiver um bom jogo de cintura, que muitas das vezes você vai ter que ter esse jogo de cintura, você pode, dependendo da sua conduta, gerar para esse paciente uma liberdade de causar um tumulto dentro do pronto-socorro ou na espera para ser atendido, porque um começa a gritar, aí um outro pega a dor daquele paciente, o outro também pega, e aquilo ali vira algo talvez que vai ser difícil de ser controlado. Então o que eu sempre fiz quando eu estava em algumas situações na classificação de risco? Se o paciente você vê que ele vai ser tumulto, ou vai acontecer algo do tipo, não mude a classificação se realmente ele não tiver necessidade, mas você pode pegar esse paciente, tirar ele do meio dos outros pacientes e colocar ele em um outro lugar reservado, talvez junto com os pacientes de cor amarela, só para ele não causar tumulto, porque ele acha que daquela forma você priorizou um tipo de atendimento para ele, mas na verdade você não fez isso, você apenas tirou algo que poderia contaminar os outros pacientes ali. Então são jogos de cintura que você precisa no dia a dia prestar atenção e fazer corretamente essa observação. Os pacientes sempre têm a expectativa que a sua dor seja tratada, ele sempre acha que a dor dele é pior do que a dos outros, então não tem ninguém que tenha a dor pior do que a dele, então a dele prevalece sobre qualquer dor, e muitas vezes você tem que provar isso cientificamente, clinicamente, usando palavras de conhecimento da área de saúde. Então, pessoal, o que eu tenho para falar inicialmente de classificação de risco era só isso, é muita coisa que a gente tem para falar de classificação de risco. Eu acho que eu vou começar a fazer alguns vídeos falando mais sobre classificação de risco, de patologias específicas, de protocolo de AM, protocolo de AVE, protocolo de TEV, enfim, outras situações assim. Eu acho que eu vou acabar fazendo outros vídeos, que é bem bacana, para quem está na classificação de risco, ter algumas experiências. Eu aprendi muito no dia a dia, então tem bastante experiência para passar de classificação de risco. E assim, classificação de risco você só aprende na verdade no dia a dia, então não adianta você ver os vídeos, ter aulas teóricas, fazer o próprio curso de Manchester, mas você vai realmente aprender a classificar paciente no dia a dia trabalhando. Então para isso você precisa sim de uma base. A base seria você fazer um curso, ser habilitado e começar a executar o trabalho de classificação. Eu recomendo, uma coisa minha, eu recomendo que você tenha experiência assistencial de preferência. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando você não tem a experiência, você pode deixar passar pacientes laranjas, amarelos como verde. Nem todo paciente que está talvez alarmando, ele é um paciente amarelo ou laranja. Tem muitos pacientes calados que ele pode ser até vermelho. Tem pacientes em diversa situação. Então você precisa explorar bastante o seu conhecimento, explorar bastante o seu conhecimento de semiologia, o seu conhecimento de fisiologia. Todo esse conhecimento ele vai ser base fundamental para uma boa classificação de risco. Espero ter ajudado vocês aí que estão assistindo o vídeo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que várias pessoas possam ter acesso e dar dicas ou sugestão para a gente melhorar ou alguma coisa, ou algo específico sobre classificação de risco. Curte esse vídeo e não deixe de se inscrever nesse canal. Obrigado por assistir o vídeo. Até mais.